do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Alagoas no ano 2020. E chamo a apreciação ata da 12ª reunião ordinária, nosso colegiado. Para quem queira fazer uso da palavra para aprimoramento ou modificação do texto. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado por unanimidade o texto da ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de 2020. Em sequência, nós temos a apreciar cerca de 171, presidente. 171 processos que são da relatoria de Vossas Excelências. E como já é uma praxe nesse colegiado, eu indago aos senhores se alguém quer fazer algum destaque sobre algum processo especificamente, ou o relator quer fazer a leitura integral do voto, ou a leitura mesmo da emenda em algum processo. Não havendo fazer uso, eu submeterei a votação. Pois não, doutor Marco Melo, com a palavra. É o seguinte, o doutor Walter acabou de informar que o doutor Zé Arthur não vai poder comparecer à sessão. Portanto, há necessidade da retirada de pauta dos processos da relatoria dele. Pronto, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Realmente eu não estava vendo o colega aqui na tela, mas às vezes fica fora da tela e a gente... Então, tendo em vista a ausência justificada do doutor José... Ele está de férias. Exatamente. Doutor José Arthur, eu determino à secretaria que retire de pauta os seus processos e só os reinsira à medida que ele comunicar seu retorno. Não é? Então, se ele quiser participar de alguma reunião, ele pode pedir... Excelência. Oi. Aliás, Excelência, ele comunicou, Vossa Excelência bem sabe, que iria participar das sessões, mas hoje ele teve algum compromisso, segundo o doutor Walter informou, e não pôde comparecer. Por isso que não foi, inclusive, convocado o suplente. Eu agradeço mas ele vai comparecer às reuniões seguintes. Eu agradeço, então, mais uma vez a intervenção de Vossa Excelência, doutor Marcos Melo. Assim, apenas eu deixo já dito à secretaria, entre em contato com antecedência com o doutor Zé Arthur, antes de publicar a ata, a pauta da próxima reunião, para indagar se ele terá a possibilidade de vir ou não, já que é uma faculdade que ele tem, não é? Então, afora os processos que estão da relatoria do doutor Zé Arthur, eu coloco em apreciação, em discussão, em bloco, em votação, aprovado por unanimidade. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, aliás. Pois não, doutor. Projedor. É o seguinte, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, um bom dia a todos. Já estávamos falando aqui, antes da chegada de Vossa Excelência, informalmente, foi decidido na semana passada que o conteúdo dos votos, eles seriam disponibilizados através do SAG. Eu não me atentei para isso, estava, como de costume, esperando que fosse remetido através do nosso e-mail funcional. De modo que eu já, inclusive, conversei com os colegas sobre o assunto. De modo que eu não li os votos. Então, por uma questão de coerência, eu, nessa sessão, me abstenho de votar, porque eu não tive acesso aos votos. Claro que isso não vai ser empecilho, porque temos número suficiente para aprovação. Então, eu gostaria, senhor presidente, nestes votos de hoje, que eu não tive acesso por um problema pessoal meu, porque eu não me atentei que foi isso decidido em reunião passada, então eu me abstenho de votar. Muito bem, doutor. Senhor presidente, pela ordem. E também, doutor Maurício Pita, com a palavra, doutor Maurício. A culpa do corregedor é a mesma minha. Caí da mesma e não observei que havia ao final do e-mail essa referência. Portanto, não tenho conhecimento de nada também e acompanho também o entendimento do corregedor nesse sentido. Não tenho condições de votar nada. Doutor então, Maurício, eu agradeço a Vossa Excelência e indago a Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade,
se também Vossa Excelência concorda que os votos sejam apresentados agora através do SAG. Eu acho até melhor, eu acho perfeito. Então, pronto. Então, afora os 2 procuradores, o Corregedor-Geral, doutor Valber Valente e o doutor Maurício Pita, os demais submeto à discussão os votos, não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade os votos apresentados pelos relatores, respectivos relatores. Sequenciando, eu trago a apreciação o processo 13.2020.000084, edital do Conselho Superior do Ministério Público, número 8 de 2020, que trata da promoção pelo critério de antiguidade para a 42ª Promotoria de Justiça da Capital, de terceira entrância. Então, vários colegas se inscreveram a esta promoção, o doutor Bruno de Souza Martins, doutor Antônio Luiz Vilas Boas, Ramon Formiga de Oliveira, Bolivar Cruz Ferro, Fernando Padilha Alves, Magno Alexandre, Jomar Amorim, Paulo Roberto de Melo, Cláudio José Moreira Teles, Ilza Paiva Torres, Adilson Inácio de Freitas, Marcos Aurélio Gomes Mozinho. E, finalmente, Elísio da Silva Maia Júnior. Eu indago ao senhor secretário, doutor Edelzito, considerando a lista de antiguidade, qual o colega está apto à promoção pelo critério de antiguidade a ser submetida ao colegiado. Senhor procurador, senhor corregedor, senhor ouvidor, senhores conselheiros, o primeiro quinto da segunda entrância, senhor presidente, é composto por 8 membros. Na 6ª colocação se encontra a doutora Adilza Inácio de Freitas e na 8ª colocação o promotor Marcos Aurélio Gomes Mozinho. Então, integram o primeiro quinto da segunda entrância, Adilza Inácio de Freitas em 6º lugar e Marcos Aurélio Gomes Mozinho em 8º lugar. Então, mais antiga nesse caso específico é a doutora Adilza Inácio de Freitas. Eu submeto em discussão, então, os votos. Certo? Doutor Leandro Antônio Ferreira de Araújo. O decano. Considerando que a doutora... tudo bem? Considerando que a doutora Adilza é mais antiga... tá certo. Considerando que a doutora Adilza é a mais antiga, né, habilitada, indico para a respectiva promoção a doutora Adilza de Freitas, senhor presidente. Tem como voto. Doutor Maurício André Barros Pita. Idem, antiguidade é posto. Muito bem. Doutor Marcos Mero. Indico o nome da doutora Adilza, por ser mais antiga, a promoção por antiguidade. Doutor Walter Almeida Cioli. Liga o áudio, doutor Adilza. Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Valber Valente Lima. Indico a promotora de justiça mais antiga, no caso, a doutora Adilza Freitas. Eu também acompanho a manifestação do doutor Leandro Antônio Ferreira de Araújo. Obviamente que todos os colegas que se manifestaram no sentido de se inscreverem a promoção em discussão são colegas que estão preparados, ou seja, habilitados à promoção. Todavia, por ser um procedimento que leva em consideração a antiguidade, sendo a doutora Adilza mais antiga, então, por unanimidade de votos, ela foi, então, promovida pelo critério de antiguidade para a 42ª Promotoria de Justiça da Capital, de terceira entrância. Então, neste caso, eu determino à secretaria que expressa o respectivo, a respectiva portaria, né, e resolução com a promoção da doutora Adilza. Então, sequenciando, senhores, quero apenas comunicar aos senhores que
nós, dois trabalhos, né, 2 projetos do Estado de Alagoas foram classificados para a final do Prêmio Inovare. Então, são 2 projetos um na área de educação, que é o projeto Transporte Legal, e o outro projeto também e o projeto que foi da Lavra, né, da doutora Dalva, juntamente com o doutor Lucas, também na área de educação. Então, notificar é preciso. Então, esses 2 projetos, com certeza, estão bem classificados para a final e, a Deus querer, nós traremos ao menos um dos prêmios que estão sendo postos para serem resgatados. Então, de parabéns ao doutor Lucas, doutora Dalva e todos os membros e servidores que, de alguma forma, eles contribuíram para que nós estivéssemos nesta final. Então, este eu queria dizer a Vossas Excelências e franquei a palavra ao Corregedor-Geral do Ministério Público para fazer uso, se querendo. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade. A Corregedoria continua na sua marcha de correições. Amanhã teremos 3 correições em 3 promotorias da capital, tudo pela modalidade de videoconferência, que tem dado muito sucesso, tem cumprido assim o seu objetivo, né? E de qualquer forma tenho notado também que os colegas estão assim atendendo às correções com muita presteza, com muita disponibilidade, e eu acho que a nossa videoconferência a gente não vai esquecer, porque os tempos de pandemia fomos forçados a essa nova modalidade e está dando certo, né? Acho que ela não vai ser descartada de todo ao longo do tempo. Espero que até este ano ainda possamos continuar aí com os serviços da tecnologia. E, mais uma vez, me coloco também à disposição de todos para qualquer informação, que seja necessário, pela Corregedoria. Obrigado. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência, doutor Valber. E aproveitando a oportunidade, já que o senhor tratou desse assunto, né, dizer que nós ontem tivemos uma reunião no grupo de trabalho que foi instituído pelo Procurador-Geral de Justiça, por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai exatamente balizar a política das nossas atividades. E nós ontem já decidimos algumas metas. Inicialmente, já fechamos o ato que o Procurador-Geral de Justiça irá publicar amanhã, que será o ato que vai balizar, né, que vai definir exatamente a linha que nós vamos seguir para essa retomada. Obviamente, deixando claro no próprio ato, nas minhas manifestações, eu deixo claro para os senhores agora que o principal para nós é exatamente a proteção de membros, servidores e da própria sociedade. Então, e tranquilizar todos no sentido de que tudo aquilo que nós aprovamos ontem, inclusive já fiz publicar hoje a ata da primeira reunião, para que todos os membros e servidores tomem conhecimento e tudo que for possível e preciso fazer para que essa nossa retomada, a normalidade, né, entre aspas, porque possivelmente isso vai demorar um pouco, mas teremos condições em termos orçamentários para fazer esse enfrentamento. Nosso orçamento é enxuto, né? Um orçamento pequeno comparado com o Tribunal de Justiça. Somos um primo pobre, lamentavelmente, mas com muita dedicação, com muito equilíbrio e serenidade,
nós faremos uma grande administração com o pouco orçamento que nós temos. Então, asseguro aos senhores que não teremos qualquer dificuldade em seguir a política que for ditada pela força, pelo grupo de trabalho, para que a nossa retomada seja a mais tranquila possível. Então, franqueio a palavra aos demais colegas que integram o grupo. Senhor presidente, permita a ousadia da secretaria. Restou, senhor presidente, o último tópico da pauta, que é o referendo da suspensão da eficácia. Eu acho que ela está na página subsequente, senhor presidente. Eita, tá. Então, retornando, referendo à suspensão da eficácia dos editais, Conselho Nacional número 9, Conselho Nacional do Ministério número 9 de 2020 e 10 de 2020. 9, 10 e 11 de 2020. Vou explicar para os senhores o que isso representa. Nós fizemos publicar os editais para promoções e remoções às segundas promotorias, e nós decidimos na semana anterior essas promoções e a remoção. O que é que ocorre? Foi publicação também de edital. Houve um pequeno equívoco da secretaria e então, nós publicamos por equívoco uma promoção, por exemplo, do merecimento, quando seria, na realidade, antiguidade. Então, vou pedir ao doutor Edelzito para explicar com mais precisão, para que nós possamos ter uma visão mais adequada do que está ocorrendo e façamos a devida retificação de rumo, não é? Os colegas estão atentos e, claro, com muita propriedade, se insurgiram, mesmo que de forma não oficial. Então, nós estamos aqui hoje para discutirmos a possibilidade de nós anularmos essas votações, esses editais, e refazer refazer a publicação deles. Doutor Delzito, com a palavra. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor ouvidor, senhores conselheiros, esta secretaria do Conselho, senhor presidente, recebeu uma informação inconsistente e, em razão dessa informação, sugeriu a Vossas Excelências, na sessão passada, a lista e a consequente forma de provimento das promotorias de segunda entrância, cujo edital foi determinado, os editais foram determinados a sua abertura na sessão passada. Nós informamos a Vossas Excelências, induzindo a Vossas Excelências em erro, razão pela qual já antecipamos as nossas escusas, que a promotoria de Porto Calvo seria remoção por antiguidade. Perdão, a promotoria de União dos Palmares seria promoção por antiguidade, quando, a bem da verdade, a promotoria de União dos Palmares, a primeira promotoria de União dos Palmares, ela é remanescente da remoção para a segunda promotoria de Porto Calvo. Então, esse histórico foi esquecido na informação que nos foi repassada, e foi quando se sugeriu, de forma equivocada, a promoção para a primeira promotoria de Porto Calvo, que não promoção por merecimento. Então, a retificação, senhor presidente, senhor corregedor, senhores conselheiros, deve ser feita observando-se o seguinte ritmo: a primeira promotoria de justiça de União dos Palmares, ela remanesceu da remoção do promotor Carlos Davi Lopes Corrêa Lima para a segunda promotoria de justiça de Porto Calvo. Como ela é remanescente de remoção, ela obrigatoriamente deveria e deve tornar como aberta para promoção por merecimento. Então, a primeira promotoria de justiça de União dos Palmares, que se encontra vaga, o critério de provimento dela há de ser promoção por merecimento. Na sequência, já foi realizado o provimento correto da primeira promotoria de justiça de Delmiro Gouveia, que foi promoção por antiguidade. A terceira promotoria de justiça de Santana do Ipanema
foi aberta como remoção por merecimento, porque precede remoção. Doutora Eloá foi removida e renunciou à assunção. Daí, a terceira Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema dever também voltar por promoção por merecimento. E, por fim, a primeira Promotoria de Justiça de Porto Calvo, como sucede promoção por merecimento, há de ser provida por promoção por antiguidade, senhor Procurador-Geral. Eram esses os esclarecimentos que deveriam ser feitos, esclarecendo ainda a Vossas Excelências que as alterações são especificamente na primeira Promotoria de Justiça de União dos Palmares, repito, cujo critério há de ser promoção por merecimento, porque remanesce de remoção, e a efetiva alteração a ser feita, a segunda efetiva alteração, é na primeira Promotoria de Justiça de Porto Calvo, cujo edital correto deve ser promoção por antiguidade, ao invés de remoção, como foi aberto na sessão passada. Essa secretaria, senhor presidente, senhor corregedor, senhor ouvidor, senhores conselheiros, mais uma vez pede escusas pela indução a erro a Vossas Excelências e submete os novos critérios ora apresentados. Senhores, antes de submeter a apreciação dos senhores, só para esclarecer que não traz prejuízo nenhum, até mesmo porque não ocorreu ainda a inscrição de ninguém. Nós seguramos as inscrições, objetivando a submeter essa retificação aos senhores, então não há prejuízo. Agora, claro, da forma que estava, haveria prejuízo para alguns e os interessados já manifestaram nesse sentido. Então, submeto a apreciação, em discussão, a modificação e republicação desses editais. Excelência, mas os editais vão ser anulados. Rasurados? Anulados os editais e republicados. Então, quer dizer, o processo é extinto e iniciado um novo processo. Exatamente. Então, no ato de anulação, a fundamentação vai ser essa, né? O equívoco. Exatamente. Pois não. Porque no caso de anulação do edital, né, portanto, não é uma suspensão, é anulação, aí tem que haver uma fundamentação. Pois não, Excelência, concordo. Demais conselheiros? Então, por unanimidade, decidiu o Conselho Superior do Ministério Público anular os editais números 9, 10 e 11 de 2020, determinando a Secretaria que refaça as publicações das promotorias a serem providas da forma que foi apresentada nesse colegiado, que é a forma correta de provimento. Então, eu coloco a palavra, a palavra aos conselheiros para quem dela queira fazer uso. Doutor Marcos? Não. Obrigado. Ninguém? Desejo um bom dia a todos. Alguém? Não. Não, então eu agradeço a presença de todos. Doutor Maurício? Não, só bom dia também. Eu agradeço a presença de todos, um forte abraço. Bom dia a todos, um abraço.